Então, vamos pegar um exemplo de uma equação diferencial. Vamos apresentar uma equação diferencial. Que, né, para quem está recordado, quando eu começo a falar de integral lá no cálculo 2, eu jogo esse problema. Né? Diz o seguinte: determine a função no qual, em cada ponto do seu gráfico, a declividade da reta tangente é 2x. Larguei um problema. Eu tenho uma função. Né? O que o problema quer saber? Então, a pergunta do problema. Ele quer, então, vamos trabalhar a incógnita. E a minha incógnita? Incógnita é uma função f de x. Quem é essa função aqui? Ela é uma função, né? Qual é a característica dessa função? A característica dessa função é que a derivada dessa função é 2x. Né? Como é que eu sei que a derivada é 2x? Está dito aqui, ó, que, né? Então, a minha incógnita é f de x. É o que ele está perguntando. Então, determine uma função. Tá? Essa função, cada ponto do gráfico tem declividade da reta tangente. Aí entra a palavra mágica, né? Declividade da reta tangente. Declividade da reta tangente é a nossa boa e velha derivada. A derivada da f em relação à sua variável independente, o x. Em cada ponto, a derivada dessa função é 2x. Então, qual é a pergunta? Ele está perguntando o quê? Qual a função? Na qual sua derivada é 2x. É isso que ele está perguntando. É uma outra forma de escrever o problema. É uma outra forma de ler essa equação. Então, essa equação é similar a essa pergunta. Ou seja, é a mesma coisa. Toda equação é uma pergunta. Então, essa equação aqui é similar a essa pergunta. E essa equação aqui, ela é similar ao meu problema. Ou seja, o meu problema, eu posso transcrever ele nessa equação. E agora, como eu vou resolver esse problema? Tem que integrar, senhor? 2x? Exatamente. Então, Eu não estou dormindo, senhor, viu? Eu estou vendo, Mauro. Uhum. Então, o que o professor fez lá em cálculo 2? Ele desenhou assim, ó. Eu tenho uma F, né? E eu tenho uma F-zona. Né? Então, o professor disse assim, se eu vou dar F para F-zona, essa F-zona é a derivada. Derivando, como é que eu volto? Como é que eu saio da derivada e volto para a origem? Eu volto integrando. Então, eu saio da Fzinha, e vou para a Fzona, que é a derivada. Eu vou derivando. Então, para sair da derivada e voltar para a origem, eu tenho que voltar integrando. É o que está acontecendo aqui. Minha pergunta é a F. Então, eu tenho a F. A F vai ser quem? Vai ser a integral de 2x. 2x. Então, a equação diferencial, ela está fazendo esse caminho aqui. A solução da equação diferencial é esse caminho de baixo. Tá? A solução da equação diferencial é esse caminho de baixo. Certo? Então, esse é um problema bem simples. A gente resolveu isso lá no cálculo 2. Vamos resolver agora aqui. Deixa eu ver uma coisa. Dá para fazer aqui embaixo. Então, como é que eu faço a integral? Então, f é igual a quanto?
Bom, esse número, o 2, ele é uma constante, né? Vamos fazer passo a passo. 2 é uma constante. Então, ele pode sair para fora da integral. Então, se o 2 pode sair para fora, vai ficar só x dx. Né? Onde é que eu estou? Aqui. Tá. Então, ele pode ser isso aqui. Então, eu vou apagar o quadro. Geralmente, o que eu escrevo aqui, ele já está no PowerPoint, tá? Mas se quiserem printar, né? Vou fazer aqui. Se quiserem printar, né? Quando a gente tinha aula presencial, vocês iam lá para frente tirar foto. Então, tirem a foto. Tá? Tá. Aqui vai aparecer todo... Eu vou apagar para mostrar tudo que tem aqui por baixo. Vou apagar o quadro. Então, aqui eu começo falando, né, na resolução que eu já tinha preparado, que o x é variável independente, tarará, tarará. Tá. Então, nós estávamos resolvendo, né, o quê? df dx igual a 2x. Vimos que a f vai ser a integral de 2x dx. E que essa integral é a mesma coisa que 2x, x dx. Como é que eu resolvo essa integral aqui? Como é que eu resolvo essa integral? Bom, essa integral aqui é a mais simples do mundo, né? Ela é uma integral de U na P. Então, vai ficar meu 1 aqui, o meu P é 1, né? Então, vai ficar 2 sobre 2. Mais o C. Tem que aparecer o mais C. O mais C, aqui nas equações diferenciais, nessa disciplina, ele é bem importante. Simplifica, simplifica. 2x ao quadrado mais C. Então, vamos falar da nossa solução geral. A solução geral do problema é f de x igual a x ao quadrado mais c. Então, isso aqui é a solução geral do nosso problema. Tá? Essa solução geral aqui, por que ela tem esse nome? Ela tem esse nome geral por causa da constante de integração. Por que ela leva esse nome? Né? Porque se eu fizer, vamos fazer o teste, né? Se eu tenho a derivada se eu pego a derivada da minha solução, vou calcular a derivada da solução, essa derivada dessa solução tem que ser 2x. Então, a derivada de x ao quadrado é 2x. A derivada de c é 0. Ou seja, uma constante de integração, né? E isso igual a 2x. Então, 2x mais 0 é 2x. Ou seja, a resposta que nós obtivemos aqui, realmente ela é solução da nossa equação diferencial. E ela é uma solução geral por causa da constante de integração. Certo? Então, quando eu pego a minha solução e volto na equação diferencial, ela torna a minha equação, a minha igualdade verdadeira. Ou seja, a gente vê que tudo aquilo que eu falava sobre as condições gerais de uma equação são satisfeitas aqui. Então,
né? A nossa df dx igual a 2x é uma equação diferencial. Simples. Vocês já resolveram isso lá em cálculo 2, né? Ou até antes, em cálculo 1, dá para falar disso, né? Mas, então, agora a gente retoma, né? Começamos a falar das nossas equações diferenciais por aqui. Tá? Então, vou apagar o quadro. Então, printem. Quem disse que eu não tenho quadro? Apesar de eu preferir um quadro, né? Eu uso o quadro qual era a sala mesmo? Era 104, 107. Nem lembro mais o número da sala. Primeira sala grande lá de cima. Tinha um ar-condicionado que incomodava. Então, aqui a resolução passo a passo, né? Passo a passo, tarará. Então, se é a constante de integração, a verificação. Preciso falar de verificar? Preciso sempre fazer a verificação? Não, né, gente? Mas eu faço a verificação aqui com vocês, porque a gente está começando, eu tenho que convencer vocês de que o que a gente está fazendo dá certo, mas eu não vou fazer sempre a verificação, mas vocês podem fazer para saber se as coisas que vocês estão fazendo estão dando certo. Né? Ela é uma solução geral por causa do C. Né? Então, para qualquer C, vocês pensam num número, sei lá, um número de 1 milhão de dígitos, né? Ele vai satisfazer essa equação diferencial. Né? O C é uma constante, a derivada da constante é zero. E aí nós temos o quê? A representação gráfica do nosso problema, da solução. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o gráfico da solução. Vamos olhar aqui. Então, eu tenho a minha solução é yx ao quadrado mais c. Esse c pode ser qualquer valor. Eu sorteei, botei num saco plástico os números e sorteei aleatório. Aí saiu -2, -1, 0, 1 e 2. Pode ser o número de matrícula de vocês. E coloquei ali. Então, o que acontece? E aí eu plotei. Onde é que eu fiz esse gráfico? Onde é que foi feito o gráfico? Vocês podem fazer isso também. GeoGebra. Lembram lá? Lá em cálculo 2 a gente falava dele. Então, eu fui plotando, né? Então, aqui está o x ao quadrado menos 2. Aqui está o x ao quadrado menos 1, x ao quadrado mais 1, x ao quadrado mais 2. Qualquer uma dessas parábolas, né, vai ter derivada igual a 2x. Qualquer uma dessas parábolas vai ter derivada igual a 2x. E qualquer uma dessas parábolas é solução dessa equação diferencial. Qualquer uma dessas parábolas. Ou melhor, qualquer uma das parábolas dessa família. Eu não estou dizendo que qualquer parábola é solução dessa equação diferencial. Estou dizendo que qualquer parábola dessa família é solução da equação diferencial. E quando eu falo em família, eu tenho que olhar para o DNA da família. Né? O DNA da família é o x ao quadrado. Opa, é o x ao quadrado. Né? Tá aqui. Y igual a x ao quadrado. E aí nós vamos contando a família pelo C. Né? -2, -1, mais 2, mais 5, enfim. E aí, então, eu ploto todo mundo e me forma esse acumulado de curvas. Durante o semestre, eu vou repetir esse gráfico várias vezes. Não esse, né? Mas essa metodologia, esses conceitos aqui, eu vou fazer eles várias vezes. Tá? Mas o que eu quero reforçar aqui hoje?
Quando eu falo em solução geral, né? Isso é uma nomenclatura importante. Quando eu tenho solução geral, eu tenho uma família. Né? Tem uma família de curvas ou funções. Então, nós vemos aqui. E essa família, ela decorre de quem? Da constante de integração, do C. Então, o C ele é importante porque ele, então, cria essa família de curvas. Certo? Então, aqui a nossa nomenclatura básica.